primeiro domingo do santo tempo da Quaresma. Começamos na quarta-feira passada com um dia de jejum, um dia de abstinência de carne, participando da Santa Missa, recebendo as cinzas. Começamos este santo tempo que nos prepara para a Páscoa do Senhor. Que a gente procure viver bem este período quaresmal. É um período de conversão. A palavra conversão quer dizer mudança, mudança de vida. Daí vem também penitência. Em geral, quando a gente fala em penitência, pensa logo em mortificação. Também, mas o primeiro sentido de penitência é conversão. Penitência quer dizer mudar de rumo, mudar de vida, mudar de caminho, converter-se ao Senhor, verter-se, quer dizer voltar-se, dirigir-se para o Senhor. Neste início de santo tempo de Quaresma, este caminho para celebrar a Páscoa do Senhor, a Igreja nos dá as armas espirituais para que a gente possa atravessar o deserto quaresmal. E as armas são a oração, o jejum e a esmola. Nosso Senhor falou disso no Evangelho da quarta-feira de cinzas. Quando orardes, não façais como os pagãos. Quando jejuardes, quando deres esmola, veja, são as 3 práticas quaresmais. Então, eu lhe peço logo, planeje o que você vai fazer nessa quaresma. Vai rezar mais. Como é que vai ser essa oração? Talvez rezar um salmo por dia. Então, esse é um modo de rezar mais. Rezar a via sacra às sextas-feiras. Mas aumente a sua oração. Também aumentar o cuidado com a mortificação, a penitência. A quaresma são 40 dias de penitência, sobretudo na comida. É indispensável, no tempo da quaresma, tirar algo da nossa alimentação. Pode tirar um lanche, pode tirar um suco, um refrigerante, alguma coisa de que você goste. Só não se faz penitência aos domingos e quando ocorrer alguma solenidade litúrgica. Fora disso, a quaresma, os dias quaresmais são dias de penitência na comida. É importantíssima essa penitência na comida, por quê? Porque o instinto da alimentação é fortíssimo em nós. E assim a gente disciplinando a nossa alimentação. Hoje tantos disciplinam a alimentação por motivos estéticos. Fazem tanto sacrifício, tanta dieta por motivo estético. O Senhor nos pede a penitência na alimentação, a mortificação, por motivo religioso, por amor a Ele, para fortalecer nossa força de vontade, para reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o alimento da nossa vida. O homem não vive somente de pão, o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então planeje o que fazer de penitência na comida de quarta-feira passada até o sábado santo. Até o sábado santo. O período de penitência na alimentação só termina no domingo da ressurreição. Então, se você contar direitinho na folhinha, são mais de 40 dias a quaresma. Por quê? Porque descontam-se os domingos. Nos domingos nunca se faz penitência. Porque é um dia sempre em honra da ressurreição do Senhor. Certo? Então, mais oração, mais penitência e a esmola, a caridade fraterna. A esmola é repartir nossos bens, ajudar os outros, a quem precisa, mas a esmola também é mudar nossa atitude em relação aos outros, é reaproximar-se daquele de quem a gente está distante, é visitar aquele que precisa do nosso apoio, da nossa presença, é dar o perdão, é mudar a atitude no trabalho, na vida de família, na vida conjugal, no modo de ser pai e mãe, no modo de ser filho, de ser colega, de ser irmão. Então, esse cuidado de mudar minhas atitudes em relação aos outros. Além da oração, da penitência e da esmola, é importante na quaresma o cuidado com mais 2 outras coisas. Primeiro, a escuta da palavra de Deus. Escolha um livro da Escritura para lê-lo todinho nesse tempo de quaresma. Meditar nele. Pode ser um evangelho, por exemplo, o evangelho de Lucas, que é o evangelho que estamos escutando na missa aos domingos neste ano. E pode ser também o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio. A quaresma é interessante. A quaresma é um tempo no qual a igreja deve recordar que, como Israel do Antigo Testamento peregrinava no deserto, a igreja, o novo Israel, o novo povo de Deus, hoje peregrina no caminho do mundo, nas estradas do mundo. Então, a quaresma é tempo de êxodo.
A quaresma é tempo de travessia rumo à terra prometida, e a terra prometida é o Cristo nosso Senhor. Ele é nossa Páscoa, Ele é nossa vitória, Ele é nosso descanso, Ele é nossa herança, Ele é nossa ressurreição. Ele, repito, é a verdadeira terra prometida. Está aí, é esse o sentido do tempo da quaresma. Está aí, meus irmãos, essa leitura do livro do Deuteronômio recorda aquilo que eu acabei de dizer no início deste programa. O tempo da quaresma nos coloca no clima do êxodo, no clima da travessia do deserto rumo à terra prometida. Aqui no Deuteronômio já aparece Deus dizendo como deve se portar o judeu piedoso, o israelita piedoso, quando entrar na Terra Santa. Ele deve oferecer a Deus as primícias da sua terra. O que são as primícias? São os primeiros frutos da colheita, o primeiro bocado, a primeira braçada, o primeiro balaio, o primeiro cesto, se oferece ao Senhor, porque aquela terra é dom do Senhor. Israel era um povo peregrino no deserto, e o Senhor lhe deu a terra. Israel reconhece, o povo de Israel reconhece que tudo o que tem vem do Senhor, e por isso oferece ao Senhor as primícias, ao Senhor que libertou seu povo do Egito, ao Senhor que foi fiel em fazer o povo atravessar o deserto, o Senhor que cumpriu sua promessa ao dar a terra de Israel. Então veja como é bonito. O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus, as primícias. Ainda hoje, a gente deve oferecer a Deus as primícias, não o bagaço, não o resto, não aquilo que não mais nos interessa, as primícias. Neste primeiro domingo da quaresma, o Senhor convida você, querido irmão, você, querida irmã, a oferecer ao Senhor as primícias do seu coração, as primícias dos frutos que Deus lhe concedeu na sua vida. Então, veja, dirás então na presença do Senhor teu Deus, meu pai era um arameu errante. Esse arameu errante é Jacó. Jacó, que foi apelidado de Israel. Por que arameu? Porque descendente de Abraão, que foi chamado por Deus em Harã. Abraão é de Ur, da Caldeia, estava em Harã quando o Senhor o chamou. Então, meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Lembra de Jacó, que foi com os filhos, lá onde já estava José? Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. 400 anos de escravidão. Quanto tempo? Quanto tempo? Veja, clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa opressão, nossa miséria, nossa angústia. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e conduziu-nos a este lugar, nos deu esta terra. Por isso agora trago as primícias, os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Então, essa atitude de reconhecimento de que sou dependente do Senhor, essa atitude de reconhecimento de que tudo quanto tenho é dom do Senhor, essa atitude de colocar diante do Senhor tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo quanto Ele me deu. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dEle. Olhe, querido irmão, tudo aquilo na nossa vida, tudo aquilo, bens materiais ou imateriais, tudo aquilo na nossa vida que a gente não puder colocar diante de Deus, é idolatria e é maldito, porque concorre com Deus. A sua alegria, quais os motivos da sua alegria? Você pode colocar diante de Deus? Os seus bens materiais, você os coloca diante de Deus? Você os coloca a serviço de Deus? Quer ver uma coisa bem simples? O dízimo na sua paróquia. Você ajuda a paróquia? Você sabe colocar a mão no bolso? O bolso é um órgão tão sensível, tão sensível. É o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. Você coloca a sua mão no bolso para ajudar
a paróquia naquilo que ela precisa? Olha aí. Veja, isso é reconhecer de verdade que seus bens são dom de Deus. Não tem jeito, não tem como escapar, não tem desculpa esfarrapada. É triste nesse sentido como os católicos muitas vezes querem barganhar, querem enganar a Deus. Então, seus bens materiais, seu divertimento, sua família, as pessoas das quais você gosta, a pessoa a quem você ama, isso tudo você pode colocar diante de Deus? Está de acordo com a vontade de Deus? Se estiver, bendito seja Deus e é para o louvor de Deus. Se não, se converta, meu irmão, se converta, minha irmã, de modo que toda a sua vida possa ser colocada diante de Deus. E você, como diz aqui Moisés, como diz o Deuteronômio, depois de colocados diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Senhor, tudo te pertence. Então, neste primeiro domingo da quaresma, olhe o que precisa ser mudado na sua vida. Olha o que é que na sua vida não está diante de Deus como deveria estar. Não está servindo para a adoração de Deus como deveria estar. Porque tudo aquilo que você não puder colocar diante de Deus, querido irmão, é idolatria na sua vida. Veja, é esta a lição desta primeira leitura. Como Israel, que tudo recebeu de Deus, também nós tudo recebemos dele. Que tudo saibamos colocar diante dele. Ele que nos faz atravessar o deserto deste mundo. Vamos rezar o salmo da missa de hoje, que é um salmo conhecido, é o Salmo 90. E por que hoje a igreja reza esse salmo? Primeiro lembrando da primeira leitura. Veja, o Senhor nos deu tudo, tudo nós oferecemos ao Senhor. O Senhor é meu refúgio e proteção, o meu Deus no qual confio inteiramente. Mas esse salmo também já lembra o Evangelho. Porque no Evangelho, o diabo vai tentar Jesus usando a palavra do Salmo. Veja, o diabo sabe a Bíblia, mas está no inferno. Então não basta saber a Bíblia de cor, sair citando a Bíblia por aí. É preciso, de verdade, conversão a cada dia a nosso Senhor. Então vamos rezar o Salmo 90, nos colocando diante de Deus, confiando no Senhor neste início da quaresma, para que Ele nos livre do pecado, para que Ele nos livre de todo o mal, para que Ele cure nosso coração. Está aí, queridos irmãos, São Paulo nos falando sobre a palavra que está perto de nós. Por que isto neste primeiro domingo da quaresma? Eu disse no início que este tempo é tempo de ouvir mais a palavra de Deus. Eu disse até para você escolher um livro da Bíblia, Lucas, ou Deuteronômio, ou Êxodo. Disse para você rezar um salmo diariamente. Então a quaresma é tempo de abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Por isso que na quaresma não se canta o glória, não se canta o aleluia, não se deve tocar instrumentos musicais de modo barulhento, mas de modo muito discreto, só acompanhando o cântico. Para quê? Para lembrar que a gente deve purificar nossos ouvidos para a palavra de Deus, para nos converter. E São Paulo vai dizer, a palavra está perto de ti. E essa palavra é Jesus, nosso Senhor. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. A palavra está perto de ti. Está em tua boca, para que tu possas proclamá-la. Está em teu coração, para que tu possas vivê-la, guardá-la no coração. Essa palavra de São Paulo é a palavra da fé que nós pregamos. É a palavra da pregação apostólica. É a palavra que a igreja, nossa mãe católica, prega com a autoridade de Cristo, ungida pelo Espírito Santo. Não é uma palavra humana. Não é uma palavra que satisfaz a gente. Essa palavra é interessante. O Salmo diz que a palavra do Senhor ilumina, que a palavra do Senhor é doce, que a palavra do Senhor é suave. É verdade, mas a palavra do Senhor só é isso se eu me converter a ela. Primeira palavra é como uma flecha. Primeira palavra é como uma brasa que me queima, fere meu coração, fere meu ouvido, exige a minha conversão. E se de verdade eu acolher esta palavra e me deixar converter, ela se torna luz, se torna mais doce que o mel. E aí então São Paulo diz, olha, se tu confessares com tua boca que Jesus é o Senhor,
e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é uma coisa mágica não, viu? Primeiro eu creio no meu coração, na minha vida, Jesus é o Senhor da sua vida? Não responda com a palavra, não responda ligeiro. Primeiro olhe a sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Será que é o dinheiro? Será que é o poder? Será que é a violência, a grosseria? Será que é o autoritarismo? Será que é a sensualidade? Será que é a preguiça? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor? Deve ser Jesus, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por você. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus, e se crendo no coração tu confessares com a boca, o que adianta eu confessar com a boca e negar com a vida? O que adianta eu confessar da boca para fora, se o meu coração realmente está unido a Jesus? Então, se tu confessares com tua boca, mas a confissão da boca só é verdadeira se brotar da verdade do coração. E aí, meu irmão, como é que vai o seu coração? Seu coração está unido ao coração de Cristo? Seu coração está próximo de Cristo? Você tem sido aberto para Cristo? Você tem vivido debaixo do senhorio de Cristo? Porque, vejam, é crendo no coração que se alcança a justiça. Ou seja, é crendo no coração que a gente se torna agradável a Deus. O justo, na Bíblia, é o agradável a Deus. É o que cumpre os preceitos de Deus. E qual é o preceito de Deus? Uma vez os judeus perguntaram a Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São João, que obra devemos fazer? E Jesus diz, a obra é esta, que acrediteis naquele que o Pai enviou, naquele que o Pai ungiu e enviou ao mundo. Então, crer de verdade, não é crer só com a boca, é crer de verdade, é crer dobrando a vida, dobrando o coração ao Senhor. Veja, é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Repare que nessa leitura de hoje, São Paulo privilegia a boca e o coração. Mas a boca tem que falar do que o coração está cheio. E o coração, na Bíblia, significa o homem no que ele tem de mais profundo. Os seus pensamentos, os seus planos, os seus sentimentos. Então, é isso que significa coração na Bíblia. Então, crendo no teu coração, crendo com a tua vida concreta, e depois anunciando com a tua boca, tu serás salvo. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Mas entenda, não é crer da boca para fora. Não é só dizer eu creio. Não adianta dizer eu creio se a vida mostra que eu não creio. É o que diz São Tiago, mostra-me a tua fé com as tuas obras. Quer dizer, com o teu modo de viver, com o teu comportamento, com a tua opção de vida. Por isso a gente precisa pedir a conversão. Por isso este tempo de Quaresma é tempo de revisão de vida. Que coisas, que atitudes da minha vida estão negando a minha fé? Estão sendo um contra-testemunho. Será que eu não estou vivendo como se Deus não existisse? Apesar de dizer que creio? Porque agora a diferença não é ser judeu, ser pagão. A diferença é uma só, é crer ou não crer no Senhor. Receber dele o batismo e na igreja que ele fundou, viver de verdade no seu seguimento. Aí sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor com essa fé verdadeira será salvo. Então, é tempo de pensar nessas coisas. É tempo de converter-se. É tempo de revisão de vida. Está aí, abrindo os 40 dias da Quaresma, nada mais óbvio do que o Evangelho de hoje. Jesus, 40 dias, uma Quaresma de jejum, de penitência no deserto. Que coisa! O nosso Salvador, que é Deus, fez penitência, jejuou. E a gente acha que não precisa fazer penitência? A gente acha que não precisa se disciplinar no alimento, na guarda dos nossos sentidos? Oh, meu irmão, vigiemos. Meu irmão, rezemos. Meu irmão, estejamos dispostos a nos mortificar para educar nossos sentidos, nosso corpo, colocando tudo isso debaixo do senhorio de Cristo.
Mas veja como começa o evangelho de hoje. Jesus, depois que recebeu o batismo de João, cheio do Espírito Santo, é guiado, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Como a igreja nesta quaresma é conduzida pelo Espírito Santo. Você se leva a sério a quaresma. O Espírito de Cristo sustenta você no combate. Não tenha medo. Então, e Jesus, veja que coisa, não comeu nada naqueles dias e depois sentiu fome. Então, Jesus está numa situação de debilidade, de vontade de comer. Vejam, até nosso Salvador, que é santo, quis passar por esse combate. E aí o diabo entra tentando. Se és o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Pai ama Jesus. O Pai derramara sobre Jesus o Espírito Santo. Tu és o meu Filho amado. Mas o diabo quer colocar areia nisso. O diabo quer minar a confiança de Jesus no Pai. Se és mesmo o Filho de Deus, se tu estás tão certo, manda que esta pedra se mude em pão, para que tu possas alimentar a tua fome, para que tu possas salvar a tua vida. Para que privar-te? Que Deus é esse que te priva disso? Se esse Deus te ama, se tu és filho dele, transforma a pedra em pão. Vejam como o diabo é ardiloso, veja como o diabo é sutil. Mas Jesus corta, e corta usando a Escritura, a força da Escritura, da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Pão aqui simboliza tudo que a gente necessita para viver. Pão é meu divertimento, é minha casa, é meu salário. Pão é minha família, pão são meus amigos, pão é o carro que eu tenho, pão são meus talentos. Então o que Nosso Senhor está dizendo, o homem não vive somente disso. Isso não é o essencial da vida do homem. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Tudo mais só tem valor se for à luz da palavra. Aquilo que eu disse quando comentei a primeira leitura. Oferecer a vida toda como primícias a Deus. Colocar os pães desse mundo diante do Senhor. Bom, o diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse, eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem quiser. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo será teu. Vamos entender isso. Veja, Jesus está começando a missão pública dele. O que é que o diabo quer dizer a Jesus? Quer dizer isso. Veja como o diabo é lógico. Veja como o raciocínio do diabo, às vezes é o seu e às vezes é o meu. O diabo diz, olha Jesus, a questão é a seguinte, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu queres ser aceito, tu queres conquistar o povo, não adianta ir pregar direto para o povo. Eu vou te abrir portas. Eu entendo como pensam os grandes do mundo. Eu entendo como pensam os poderosos. Jesus, ajoelhe-se diante do que eu estou dizendo. Jesus, aceite a minha lógica e tudo isso será seu. Se você for aceito pelos grandes do mundo, se você fizer o discurso, se o seu modo de agir agradar aos grandes do mundo, tudo será seu. E você conquistando os grandes, o povo todo se converte. Agora você, Jesus, querendo ir por um caminho de humildade, se você querendo ir por um caminho de pobreza, você não vai para lugar nenhum, você vai terminar mal. Jesus, dobra-te para o que eu estou dizendo. Ajoelha-te para o que eu estou dizendo. É essa a lógica do diabo. Veja Pedro, quando Jesus disse que ia para Jerusalém morrer na cruz. Pedro disse, Senhor, que isto não te aconteça. E Jesus disse, para trás, Satanás. Tu pensas como os homens, tu não pensas como Deus. E você pensa como Deus ou como os homens? Você pensa com a lógica de Deus ou você pensa com a lógica do mundo? E olhe, pensar com a lógica de Deus dá trabalho. Pensar segundo a lógica de Deus exige que eu me converta, que eu mude, porque a minha tendência é pensar como todo mundo pensa, é pensar segundo a lógica do mundo. Jesus diz, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Eu não me dobro diante de ti, Satanás. Eu não me dobro diante da tua lógica.
Minha lógica não é a do sucesso, não é a dos corredores dos palácios, não é a da bajulação, não é a do mesmo palanque dos grandes do mundo. A minha lógica é a lógica do reinado do Pai, que não exclui ninguém, não ataca ninguém por atacar, acolhe a todos, mas só tem compromisso com o Pai. Aqui está a questão. E é por isso que Jesus vai para a cruz, porque não aceitou a lógica de Satanás. Bom, depois o diabo leva Jesus sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E aí tenta Jesus. Tu não és o filho de Deus? Então, faz sucesso e tu conquistas todo mundo. Já que tu não queres conquistar o povo dando pão, tu não queres conquistar o povo fazendo aliança com os grandes, conquista o povo dando show da fé. Faça um show da fé. Faça um show de milagres. Pula do pináculo do templo para baixo. O pessoal todinho vai te aclamar. E olhe, Jesus, não está errado não. E aí o diabo cita o Salmo 90, o Salmo da missa de hoje. Jesus está na Escritura. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito e o que te guardem com cuidado. Veja, usar a Escritura para atrair o próprio Deus. Usar a palavra de Deus para pregar a teologia da prosperidade. Usar a palavra de Deus para dizer, dê o dízimo e você vai ser curado. Dê o dízimo e você vai conquistar tudo. É fazer exatamente o que Satanás fez com Jesus. E continua fazendo, e continua enganando a muita gente. Como a gente é tolo, como a gente é cego, como a gente é nécio, como a gente, meu Deus do céu, esquece fácil Jesus na cruz. Como a gente esquece fácil as bem-aventuranças. Como a gente esquece fácil o caminho de Jesus. E aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás, não obrigarás o Senhor teu Deus a mostrar poder. O poder de Deus se manifesta na cruz. Não obrigarás o Senhor teu Deus a fazer o que tu queres, mas tu aprenderás a fazer a vontade dele, porque só na vontade dele é que existe vida. E assim Jesus vence essas tentações, que são as nossas, as minhas e as suas. Mas é preciso que para que eu vença, eu combata, como Jesus combateu. É preciso o deserto, é preciso a mortificação, é preciso a vigilância, é preciso o combate espiritual. E olhe como termina o evangelho de hoje. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. E no evangelho o diabo retorna pela boca de Pedro, retorna pela boca dos apóstolos, que depois da multiplicação dos pães querem fazê-lo rei, retorna por Pedro, que quer usar a espada para livrar Jesus da morte, no Horto das Oliveiras, retorna até na hora da cruz, quando tenta, desce da cruz, Jesus, e nós creremos em ti. Então, é preciso estar atento, é preciso vigiar, para reconhecer as tentações do diabo e saber repeli-las. Vigie, meu irmão, reze, meu irmão, porque como diz o nosso Salvador, o Espírito está pronto, quer dizer, a sede de Deus, a saudade de Deus, o desejo de Deus está em nós, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza humana tende, muitas vezes, para o mais fácil. A natureza humana tende para o pecado. Então, vigiemos para reconhecermos a vontade de Deus, para reconhecermos as tentações do diabo e para permanecermos fiéis até o fim. Muito bem, a bênção e o desejo de um santo tempo de Quaresma. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.